A qualquer hora, estamos consigo. 91.6 Altoave FM. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde. Hoje continuamos a série de conversas em que pretendemos ouvir os representantes dos principais partidos com atividade no Conselho e que já passou pelo PCP e pelo PSD. Hoje o destaque vai para o BE, Bloco de Esquerda. Lembramos, para os menos atentos, que a organização política ou partido político que adotou o nome Bloco de Esquerda, apresentado habitualmente pela sigla BE, resultou da fusão de várias organizações políticas da chamada esquerda radical, que inclui várias correntes, e ainda outros pequenos grupos, como as militantes de outros partidos, como o PCP. Nascido no início dos anos 90, o BE tem hoje representação de deputados na Assembleia da República, a quinta, também a presença de uma Câmara no país e representações em Assembleias Municipais e de Freguesia. Na última conferência ou congresso dos bloquistas foi decidida a liderança bicéfala, como foi chamada. Lideram agora o Bloco de Esquerda Catarina Martins e João Semedo, em substituição de Francisco Louçã. O Bloco, no Distrito e nas eleições legislativas de 2009, elegeu pela primeira vez um deputado no Círculo de Braga, Pedro Soares, que não reelegeu nas eleições antecipadas de junho de 2011. Em Verde do Minho não tem eleitos nos órgãos autárquicos. Isso não impede, no entanto, que venha desenvolvendo a sua atividade e é dos partidos do Conselho que mais intervêm nos órgãos de comunicação social. Para um olhar sobre a ação e análise do BE, particularmente no Conselho, mas também para uma análise da política nacional, temos em estúdio o coordenador conselhio do Bloco de Esquerda, João Oliveira. Boa tarde, professor João, obrigado por ter vindo. Muito boa tarde, José Luís, também a todo o auditório da Rádio Altoave. Comecemos pela situação nacional. Neste momento, com a previsão de um chumbo, como se diz, da recusa ou da declaração de inconstitucionalidade de pelo menos duas normas do Orçamento de Estado, temos uma situação que os chamados observadores veem como complicada para a gestão política do país. Por um lado, a leitura poderá ser essa, o avizinhar de uma situação complicada, mas simultaneamente o aproximar de uma situação de alívio para os portugueses, na medida em que este poderá ser, digamos assim, esta situação que se venha a criar a pedra de toque para uma mudança da gestão e da administração ao nível do Estado e do país. E essa, em termos reais, seria uma solução que ajudaria o país a sair desta situação complicada? Sem dúvida que, em primeiro lugar, há necessidade de cortar, de pôr em causa este memorando que agrava as dificuldades e os problemas dos portugueses. Este memorando que foi negociado, agora inclusivamente aqueles que o negociaram vêm a público reconhecer que afinal ajudaram a desenhar ou a mal desenhar um memorando que na verdade só tem trazido desemprego, aumento das dificuldades, austeridade, tudo o contrário, um desemprego galopante, diga-se, cortes nas pensões, cortes nos salários, enfim, em resumo, o empobrecimento, um conjunto de medidas que têm correspondido em larga medida ao empobrecimento das pessoas e do país. Ora, esta política tem de ser posta em causa, porque a revisão, impõe-se a revisão deste memorando, a renegociação da dívida, dos prazos, dos montantes, de todo um conjunto de circunstâncias que fizeram com que o país, através do governo, da troika interna, digamos assim, através da troika interna,
e externa, das duas troicas, digamos assim, tenham imposto ao país um garrote de asfixia, que inclusivamente põe em causa a implementação de projetos de desenvolvimento ao nível local, na medida em que este governo, através da sua política, pretende estrangular financeiramente as autarquias, contribuir através da sua legislação para o encerramento, inclusivamente, de empresas do setor empresarial local, designadamente as empresas municipais. Nós não morremos de amor por empresas municipais, já podemos explicar isso, mas foi aquela solução que as câmaras e os autarcas, digamos, do arco da governação das diferentes câmaras, puseram em prática, digamos assim, foram opções que essas autarcas levaram por diante, no sentido de também colocar clientelas políticas da sua área política, mas também para agilizar aspectos relacionados com a admissão de pessoal, integração de quadros, etc. Para além de mais facilmente contornar obstáculos colocados pelas finanças, designadamente. Mas o que eu queria dizer é que esta política ruinosa tem consequências múltiplas, e designadamente ao nível local. Mas havia outra solução quando, em 2011, foi assinado o memorando. Havia outra solução. Naturalmente que havia campo para outra política e outra saída. Porque, contrariamente àquilo que muitas das vezes se afirma, de que os partidos à esquerda do Partido Socialista são os grandes responsáveis ou corresponsáveis no abrir do caminho para um acordo com a Troika e para submissão à verdade e submissão às diretrizes da Troika, a verdade não é essa. A verdade é que, ao longo dos PECs 1, 2, 3 e 4, designadamente o Bloco de Esquerda, sempre votou contra eles, porque eles já estavam a abrir caminho às dificuldades do país e das pessoas. Abriram o caminho de ataque aos serviços públicos. Aliás, as pessoas devem recordar o que aconteceu aqui em Vieira do Minho relativamente aos serviços de saúde. Mas isso era um ataque já aos serviços públicos e de resposta aos problemas das populações. E, portanto, deixe-me só concluir, na verdade, esta política não levava a caminho nenhum. O PEC 1 agravou, do PEC 1 para o PEC 2 houve agravamento, do PEC 2 para o PEC 3 agravamento, e o PEC 4 era já uma espécie pré-troika. Ou digamos assim, era o abrir e o Bloco de Esquerda, que sempre votou contra, porque as medidas que lá estavam contidas eram injustas, de agravamento do desemprego, de combate e de ataque aos serviços públicos, entre outras, não poderia de maneira nenhuma aprovar o PEC 4, porque o primeiro já era mau, o segundo pior, o terceiro pior, o quarto pior ainda. E digamos que agora as opções, mas é um conjunto de medidas temos de recordar quem é que estava na altura ao leme dos destinos do país. Estava um partido que poderia fazer opções à sua esquerda. À esquerda vemos em França também a fazer o mesmo. Não, mas e vemos aqui em Espanha à direita a fazer o mesmo. Zé Isto é uma Luís, situação será que que atingiu a o Europa PS em toda e não França... só Portugal. Zé Luís, nós realmente, agora já passamos do país para a Europa, e de facto, em relação à França, o que temos a dizer que é uma desilusão completa. E até nos poderemos questionar, nós já não nos questionamos, mas muitas das pessoas que nos ouvem se podem questionar se de facto o PS francês é um partido verdadeiramente socialista e é um partido verdadeiramente de esquerda. Porque as políticas que tem implementado ao nível da França e na sua colaboração no eixo franco-alemão, em termos de orientação da Europa, o PS francês está a ajudar a levar a Europa, conjuntamente com a Alemanha à frente, naturalmente, para o precipício. Pois, mas a situação inacreditável. Esta não é a Europa com que nós sonhamos, de maneira nenhuma. Ela está a enveredar a partir de Maastricht, e agora com estes avanços e estas políticas erradas e orientações erradas do eixo franco-alemão, da França e da Alemanha,
a Europa está a ser levada para um beco sem saída. Mas E a Europa, a grande parte da solução circunstâncias do da país chamada e dos globalização países- ou não? Mas levada pelas circunstâncias da chamada globalização ou não? Uma Europa verdadeira... Hoje, aquilo que se fala muito e que nós já aqui falamos mais que uma vez, que é a questão do Estado Social de que a Europa Exatamente. se deve orgulhar, Exatamente. estará posto em causa das condições Posto atuais. em causa, exatamente. E é mas por isso mesmo... Mas por força, não propriamente das opções políticas de quem governa, mas pelo realismo da realidade mas o que acontece é o seguinte... que é hoje a Europa. As forças políticas têm um ideário verdadeiramente de esquerda, não podem alinhar por políticas do âmbito do neoliberalismo e do fundamentalismo relacionado com as finanças e com o capital. Só que hoje tem compromissos Isto é uma crise do capitalismo. Isto é uma crise do capitalismo que as verdadeiras forças de esquerda têm de contrariar e contrapor com medidas alternativas ao nível dos países, ao nível global e ao nível local. Porque aquilo que aqui as medidas tomadas ao nível local dependem muito das medidas tomadas ao nível nacional e também ao nível mais global e ao nível europeu designadamente. E é na Europa que reside muita da solução. Só que os partidos que estão no poder, por políticas erradas também dos partidos que outrora estiveram no poder e da área do Partido Socialista, hoje vemos à frente, a liderar diferentes países da Europa, forças políticas de direita, conservadoras, que não... Escolhidas pelos eleitores. Naturalmente escolhidas pelos eleitores, mas que não estão a levar o país, nem a Europa, não estão a levar ao nível dos países e ao nível da Europa digamos assim, as finanças desses países para o melhor caminho. Estão a fazer opções que se coadunam, digamos assim, com a ganância dos mercados financeiros e de toda uma política que tem sido e constituído um desastre autêntico para a resolução dos problemas concretos das pessoas e das populações. Mas... naturalmente, para governar de acordo com um projeto, é preciso que esse projeto seja sancionado eleitoralmente. E o espectro político que representa, ou a era política que representa, não tem aqui, como noutros países da Europa, representatividade bastante, em termos parlamentares, para poder defender... ou propor uma Europa diferente. Olha, e um país diferente, e um conselho diferente. Verdadeiramente começam a surgir sinais bem animadores ao nível da Europa. Olha, para lhe dar um exemplo concreto, na Grécia, o partido que corresponde, digamos assim, em Portugal ao Bloco de Esquerda, o Syriza, foi o segundo partido mais votado e esteve a um passo de ganhar as eleições naquele país. Porque as pessoas e as populações começam a reconhecer que as soluções para os problemas dos países estão numa viragem à esquerda em termos das políticas e em termos das soluções para os problemas dos países e das regiões. Mas porque aparentemente, e de acordo, tendo em conta aquilo que valem as sondagens próximas das eleições, aparentemente até seria o primeiro partido, mas os eleitores hesitaram, temendo medidas radicais. É essa a interpretação que é feita. Se o Syriza tivesse sido o partido mais votado. Sabe o que acontece? É que uma parte ainda do eleitorado está hesitante e com a abstenção, ou então com o acorrer de apoio a determinadas forças políticas que lhes acenam com promessas de contrapartidas eleitorais e de resolução dos problemas. Olha, o que está a acontecer na Grécia é que o próprio partido que venceu as eleições, neste momento, já diz que não é capaz de levar a bom termo, levar a cabo as medidas com que se comprometeu. E isto o que é? É dar razão à força política que foi vencida, mas vencida por uma margem relativamente mínima de votos, que foi o Syriza, e que corresponde, digamos assim, em Portugal, ao ideário defendido pelo Bloco de Esquerda. Mas outros ventos favoráveis sopram na Europa. As populações europeias estão a começar a despertar para a tomada de consciência de que
à esquerda é que estão as soluções. À esquerda daquela esquerda tradicional que pactua com medidas neoliberais e tem pactuado e de alguma forma tem entregue à direita, digamos assim, esse capital de confiança que as populações europeias depositaram numa determinada esquerda, ou que se auto-intitula esquerda, mas que efetivamente tem contribuído com as suas políticas neoliberais para desviar apoio social e encaminhar apoio social para as forças políticas de direita conservadora. Conservadora, mas não na conservação de direitos dos cidadãos. Pelo contrário, uma direita que tem posto em causa efetivamente os direitos adquiridos dos cidadãos no trabalho, nas leis do trabalho, que tem promovido políticas de autêntico desastre ao nível da destruição de emprego, da falência de empresas. Essas políticas não servem. Mas para alterar está demonstrado, é preciso representatividade. É preciso, exatamente. E o Bloco não conseguiu até hoje, pelo contrário. Recordamos, eu disse-o no início, o Bloco teve aqui no Distrito de Braga um deputado que elegeu em 2009 e nas eleições antecipadas... Sim, mas houve circunstâncias muito especiais, olha, inclusivamente circunstâncias muito especiais associadas a essas campanhas, porque depois têm acesso à comunicação social determinados opinion makers ou fazedores de opinião que acabam por preparar o caminho e lançar determinados, digamos assim, atuardas que vão no sentido de descredibilizar determinadas forças políticas, mas aqui ao nível do distrito, como ao nível nacional, houve realmente a esquerda no seu conjunto teve resultados desanimadores, porque na altura acreditavam que as propostas de uma direita que inclusivamente rasgou princípios ideológicos, olha, designadamente fui verificar o programa eleitoral do PSD, não há uma linha relacionada com a defesa da social-democracia. Onde é que estão então os sociais-democratas? Quando no tempo do Sá Carneiro, quer dizer, mas foi nessas forças políticas que as populações acreditaram, mas verdadeiramente não lhes leram o programa, porque se lhes tivessem lido o programa teriam chegado a conclusões. Esse programa Mudar Portugal, se fosse lido com atenção e escrutinado verdadeiramente pelas populações, eles teriam verificado, as populações, as pessoas de uma maneira geral, teriam verificado que a opção era do mal para o mal pior. Mas outro é o sentido do movimento do BE. Diga-me? Outro é o sentido do movimento do BE, do Bloco de Esquerda, que de Partido Popular, como se pretendia, e disse-o aqui e continua a defender. Hoje já se apresenta e já quis lançar a ideia, não lançou a ideia na última convenção, que é um partido socialista. Nós não quis mudar a ideia, essa é o Bloco de Esquerda, desde a sua, desde a sua formação que defende, aliás, posso-lhe mostrar os estatutos do Bloco de Esquerda, nas primeiras páginas, a primeira coisa que se auto-intitula e auto-reivindica como uma força política socialista. Era de esquerda e popular. Repare, mas não podemos confundir a defesa do socialismo com a defesa não tem nada a ver com o Partido Socialista, tem a ver com a defesa da emancipação da humanidade, da emancipação dos trabalhadores, dos que mais precisam e necessitam, estar do lado do elo fraco da sociedade. Isso é que significa ser socialista. Claro no discurso. E portanto, isso não era tão claro. Mais tarde ou mais cedo, não, mas isso mais tarde ou mais cedo as populações vêm reconhecendo. Aliás, pode verificar pelas sondagens, se tivermos em conta os últimos resultados eleitorais, que apontam já para valores do dobro daquilo que foi o resultado eleitoral obtido em 2011. Repare, quer dizer... É uma situação, digamos, circunstancial. Não é circunstancial. Também há 2 anos o PS foi o último partido, foi o segundo partido, agora é o primeiro. Sim, mas... Também no CDS foi o terceiro e hoje está em quinto. Mas essa correlação de forças está-se a alterar.
Está-se a alterar e isto significa que a direita está a perder poder e terreno, porque as populações têm reconhecido que realmente eles não têm soluções para os problemas do país e da Europa. E a esquerda tem. Porque eles têm. E a esquerda tem. Eu acho, está? se não acreditasse que a esquerda tinha, eu seria um daqueles que não acreditaria no combate político em defesa mas não é crível que o Bloco de um ideário que acho que vai constituir solução para os problemas das pessoas e das populações. Mas não é, enfim, razoável aceitar que em próximas eleições, sejam elas antecipadas ou em 2015, um Bloco e IPC, os que considera mais identificados com ideais de esquerda no seu discurso, possam, em conjunto, obter maioria parlamentar que lhes permita governar. Não, o que nós defendemos... A esquerda envolve naturalmente o Partido Socialista. É preciso... Mas a esquerda envolve naturalmente o Partido Socialista. Ouça, mas a esquerda e, digamos assim, a correlação de forças deve ter a ver, essencialmente, com a constituição de uma maioria social à esquerda. Porque o Partido Socialista não é só a direção do Partido Socialista. É constituído por uma massa de trabalhadores inacreditável, por um conjunto de população que lhe tem estado no apoio, mas que tem de exigir uma viragem no Partido Socialista à esquerda. Porque se o Partido Socialista teimosamente se mantiver naquela ideia de constituir uma maioria absoluta para depois fazer o mesmo que os outros partidos socialistas quando chegam ao poder fazem, isso não constitui solução para ninguém. Mas parece que não constitui mudança nenhuma. Mas parece que os socialistas possam não tirar nenhuma consequência do resultado. Mas deixe-me só concluir, Zé Luís. O que eu quero dizer é o seguinte, é que o que o Bloco defende é a constituição de uma maioria social à esquerda, pois naturalmente que inclui, digamos assim, aquilo que são populações que estiveram na base social de apoio ao Partido Socialista ou estarão. Quer dizer, e é nessa perspectiva, e é nessa aquilo que diz representar trabalhadores também estão no CDS e no PSD. Olha, e é a mesma postura com que nos faz estar na política ao nível local. Nós defendemos, por exemplo, o apoio a grupos de cidadãos que queiram e desejem constituir-se, a candidatar-se a autarquias locais. O mesmo já não acontece com outros partidos ditos de esquerda e incluindo o Partido Socialista. Já falaremos disso. Podemos falar. Agora, o que acontece... Porquê? Porque nós defendemos, e é por isso, que a política de alianças que temos, designadamente ao nível local, não tem nada a ver com aquilo que o PCP e que o Partido Socialista defendem. Então, José Luís, até podemos recordar algumas das insinuações feitas aqui nos debates realizados ao domingo por volta da hora do almoço, em que participantes afetos ao Partido Socialista e até ao PCP diziam que havia necessidade de constituir à esquerda maiorias. Eu também acho que sim, só que eles que vão perguntar às suas direções políticas as decisões que tomarem em relação à política de alianças, que vão perguntar. O PS, deixa-me só concluir, o PS, no seu congresso, decidiu apresentar candidaturas autónomas sem mais. E agora o José Segura tem feito mas esta semana reuniu com o PS. Sistemática de candidatos pelo país. Deixe-me só concluir. Pelo país. O PCP tem apresentado os seus candidatos e depois vêm defender políticas de aliança à esquerda. O que defendemos nós? Coisa diferente. Aliás, foi bem clara a posição assumida pelo Bloco na última convenção, que foi dar apoio a grupos de cidadãos que verdadeiramente representassem a defesa dos interesses das populações, por um lado, e em determinadas localidades ou regiões onde isso é bem patente, o aparecimento de formações de cidadãos ou de grupos de cidadãos que queiram participar na vida política, os partidos têm a obrigação de os apoiar e não precisam de concorrer com eles. Se eles realmente apresentarem um programa e um ideário que vise atacar problemas e resolver através de soluções muitos dos problemas existentes,
há que lhes dar apoio. Mas, ao mesmo tempo, defendemos não acordos bipartidários, que era o que o PS agora queria. O Partido Socialista veio recentemente dirigir uma carta ao Bloco de Esquerda para quê? Ora bem, digamos assim, numa opção verdadeiramente pouco séria em termos políticos e de uma desfaçatez inacreditável, que era nas autarquias onde pretende ou anseia destornar o PSD, ter o Bloco de Esquerda como muleta. Não, nós não enverdamos nem alinhamos numa, digamos assim, na tomada de decisões que visem transformar o Bloco de Esquerda numa muleta do Partido Socialista, de maneira nenhuma. Agora, nós fomos muito mais claros, o PCP é a mesma coisa. Mas não seriam as tais alianças que levavam à aproximação política? Diga? Mas não seriam as tais alianças que poderiam depois transformar-se em alianças mais amplas? Zé Luís, então se fosse esse o objetivo, os diretórios dos partidos nas suas convenções teriam tomado posições bem diversas. E então poderiam defender, como nós defendemos, a constituição de acordos à esquerda, mas com todas as forças políticas de esquerda, que estejam interessados em avançar com projetos alternativos à direita e que ponham em causa aquilo que é o desastre local de muitas das políticas dos partidos. Mas como sabe, já mais que uma vez, a presença do Bloco de Esquerda foi apontado como, enfim, eventual ou possível aliado do PS em situações em que não há maioria absoluta. Eu vou-lhe dar um exemplo. Olha, neste momento está a constituir-se no Funchal uma coligação de partidos. O PCP inicialmente também perspectivava-se alinhar, mas finalmente roeu a corda, como se costuma dizer. Mas neste momento, para destornar aquilo que é o jardinismo da Câmara do Funchal e das políticas jardinistas que não têm, que só criam problemas e situações de miséria naquela ilha, verdadeiramente o que nós pretendemos, está lá o Bloco, conjuntamente com 6 ou 7 forças políticas à esquerda, incluindo o PS. É essa política, mas lamentamos muito a saída do PCP dessa coligação. Mas é uma situação de exceção, porque não transformá-la em algumas exceções? Pois é, exatamente, é isso que nós defendemos. E deixar de ser uma situação de exceção para se transformar numa regra de constituição de alianças no todo nacional. Mas isso resultante. Porque é que a Madeira é diferente do continente? Mas ainda não falamos, isso é resultante enfim, do espectro Louçã, que deixou esta liderança bicéfala no Bloco de Esquerda? Ele não deixou. A liderança bicéfala foi o resultado daquilo que foi a decisão da última convenção do Bloco. Que criou alguma discussão e mesmo discordâncias. Discordâncias há sempre, nos partidos democráticos há sempre discordâncias, e o facto de haver sensibilidades internas que não concordavam com essa opção são perfeitamente naturais, essas sensibilidades e essas, digamos assim, perspectivas. E isso fortaleceu ou enfraqueceu o Bloco? Essa opção? Não, eu acho que a opção para já, reflete aquilo que é a constituição da população no seu todo. Metade da população, ou mais de metade da população, são mulheres. Porquê é que na liderança de um partido não pode haver uma mulher? E a Catarina Martins tem-se afirmado como uma excelente líder. E por que não uma mulher só então? Diga-me? E por que não uma mulher só então? E por que não? Agora, e por que não dividir por líderes, por uma dupla de líderes, toda a atividade e toda digamos, a dificuldade que há em liderar um partido político de forma a levá-lo a bom porto e constituir uma alternativa. Como nós pretendemos ser, somos e pretendemos ser uma alternativa a esta política, uma alternativa a estes partidos do arco do poder. E Catarina Martins não era suficientemente forte para liderar o Bloco de Esquerda?
Olha, já há exemplo. solo. Não, mas isto, repare, tem a ver com o ideário da esquerda ao nível europeu. Por exemplo, na Europa já parece que foi uma novidade em Portugal o facto de aparecer uma dupla, digamos assim, uma dupla de líderes, sendo um do sexo masculino e outra do sexo masculino, feminino. Não há nada de contraditório. Pelo contrário, reflete e espelha bem aquilo que é porque é formada e constituída a sociedade. Ao nível europeu, há vários exemplos de lideranças constituídas por duplas, por pessoas dos dois sexos, ou distribuição da liderança por os dois sexos. Isso aqui acho que é o espelho e o que espelha, digamos assim, aquilo que é a diversidade de género nas sociedades, seja europeia, seja na sociedade portuguesa. Estamos a caminhar para o final do programa, ainda temos aproximadamente 15 minutos, mas é tempo de chegarmos a Vieira do Minho. Em Vieira do Minho, o Bloco, como nós dissemos, e corresponde à realidade, não obteve representação a nível dos órgãos autárquicos. Isso, enfim, deve-se Sim, sabe que... aquilo que disse à supremacia dos partidos do chamado arco do poder, sim, ou insuficiências de organização? Olha, Zé Luís, nós temos de fazer a análise e o histórico daquilo que tem sido a representação, designadamente ao nível da Assembleia Municipal, desde o 25 de Abril para cá, e o que nós verificamos é que realmente há uma espécie de supremacia das forças políticas do arco do poder. Muitas delas baseiam as suas campanhas em promessas eleitorais inacreditáveis que depois não é possível fazer cumprir. E olha, estas próximas eleições vão ser mais umas eleições de promessas, digamos assim, provavelmente promessas inacreditáveis, mas cada vez vai haver mais dificuldade de dar resposta em termos financeiros e em termos económicos ao nível local para esses compromissos com o eleitorado, os chamados compromissos com o eleitorado. Mas isso não é por responsabilidade local. Agora, o que acontece... Mas é por responsabilidade local isso? Diga? Isso é por responsabilidade local? Não, parte da responsabilidade do estrangulamento financeiro ao nível local é da responsabilidade do Poder Central e da Administração Central. Muitas das obras que se arrastam e que nós gostaríamos que elas tivessem uma realização mais célere é da responsabilidade da autarquia, naturalmente, mas também da responsabilidade, digamos assim, da transferência de meios financeiros para levar com mais celeridade e a bom porto projetos ao nível local. Na verdade, o que acontece é o seguinte: o Governo está a a estrangular financeiramente as autarquias, por um lado, e ao mesmo tempo a produzir legislação para designadamente extinguir e encerrar empresas. Ora, isto vai criar um problema, designadamente aqui ao nível local, e isto prende-se com a necessidade de reforçar à esquerda a representação do Bloco na Assembleia Municipal, que é aquilo que vem aí. O que vem aí não augura provavelmente nada de muito bom, na medida em que os problemas e as dificuldades se vão acumular e se vão agravar. Por via disso, o Governo está, ao mesmo tempo que está a estrangular financeiramente os municípios, através de um garrote inacreditável. E para além de outros malefícios que têm a ver com a extensão de freguesias e outros, os malefícios são muitos e um deles é esse. O garrote chama-se corte de transferências. Corte de transferências, diminuição de meios financeiros e o que acontece? Coloca a autarquia perante a necessidade de aumentar e agravar os seus impostos locais, para poder levar a cabo algumas das iniciativas que deverão ser muito bem geridas e muito bem escrutinadas pela população. Por isso é que eu acho que ter na Assembleia Municipal representação do Bloco de Esquerda é fundamental. Ter representação à esquerda do PS e à esquerda e alternativas à direita que está lá presente, sempre esteve, mas que muitas das vezes aquela Assembleia até, pronto, quer dizer, como vê, Zé Luís, por vezes, a presença de a necessidade de uma força política alternativa àquelas que estão presentes, constituiria uma golfada de ar fresco.
É preciso Agora, disso os exato, eleitores. eu sei, eu compreendo que as populações dependem das pessoas, do reconhecimento das pessoas, mas eu estou cada vez mais convencido de que este reconhecimento está a aumentar e os ecos que nos vão chegando apontam para aí a necessidade de reforçar, porque as pessoas podem fazer outras opções, designadamente para a Assembleia Municipal. Poderão não fazer com tanta convicção para a Câmara Municipal porque veem alguma dificuldade que chegue lá um representante do Bloco de Esquerda ou os representantes do Bloco de Esquerda que cheguem à variação, mas ao menos para a Assembleia Municipal as populações e os habitantes do Conselho cada vez estão a reconhecer mais essa necessidade. Mas E eu vou ligar então com o que estava a dizer há bocado. Cada vez vai haver mais necessidade de pessoas que se batam pela adoção de medidas de justiça social, propostas de solução para os problemas do Conselho, alternativos àqueles que estão lá, porque os que estão lá, muitos deles até saem da sala em plena Assembleia Municipal. E o que é que vemos? Vemos também, muitas das vezes, aqueles que estão ao leme do poder ou, de alguma forma, relacionados com a supremacia da força, ao nível da Assembleia Municipal, a adotar posturas e posições quase fundamentalistas em termos de cumprimento do regimento interno e não sei quê, por vezes dificultando posições relacionadas com a necessidade de contrapor opiniões e apresentar divergências relativamente àquilo que é a solução apontada pelo poder. Não vejo, eu penso que a presença do Bloco ao nível da Assembleia Municipal constitui uma necessidade que mais tarde ou mais cedo os habitantes de Vieira do Minho vão reconhecer que é necessária e urgente. Mas não reforçando-se, por exemplo, aliando-se ao PC ou encostando-se ao PS? Aqui não tem, como lhe acabei de dizer há bocadinho, não podemos constituir-nos como muleta de ninguém. Como muleta nem do PCP é que propósito do PCP. O PCP pôs-se também fora... O PCP pôs-se de fora deste processo de mas também pretende ser que o PC é um partido de protesto apenas? Não, o contrário, de proposta. Nós somos um partido de proposta. Aliás, veja-se o histórico do Bloco na Assembleia da República, que é dos partidos que mais produz em termos de propostas alternativas e legislativas. Mas propostas sem representação para fossem elas escolhidas, as opções e os projetos de lei do Bloco fossem escolhidos e os problemas do país não seriam tantos como aqueles com que nos confrontamos hoje. Mas são propostas sem eleitos para as defender. Como? Propostas sem eleitos para as defender. Temos eleitos. Mas não tem eleitos para as defender e para as fazerem. Pois, naturalmente, ao nível local, temos propostas, temos soluções. Haja, digamos assim, convencimento da parte das populações de que a nossa presença é fundamental e nós um dia lá estaremos. E estamos confiantes que nas próximas eleições... Mas com que alternativas? Que nas próximas eleições autárquicas... Com que ideias alternativas? Diga? Com que ideias alternativas? Como é que vou agora aqui explanar as nossas ideias alternativas? As ideias alternativas surgirão em cada momento e perante aquilo que vão constituir as dificuldades que vão surgir no passado, no futuro, que nós achamos que vão agravar-se na medida... Olha, Zé Luís, eu acho que inclusivamente têm sido feitas algumas coisas positivas ao nível da autarquia, mas também nós queremos mais em termos de resposta às populações, em termos de apoio daqueles que mais carecem. Olha, por exemplo, uma equipa de trabalho que possa garantir apoio à reconstrução da habitação. Já que praticamente está no limbo e está no esquecimento quase completo. Mas não existe já um projeto chamado Vieira Amigo que leva... Até me parece que há aí uma espécie de tabu em relação à habitação social. Praticamente não se fala agora em habitação social. Quer dizer, as populações passaram de um momento para o outro a viver melhor em termos de apoio à construção social, que são, não esqueça que são compromissos eleitorais também. Não são só os compromissos do apoio ao nascimento e outros, que têm de ser assumidos na sua plenitude, o conjunto dos compromissos eleitorais. O que acontece é o seguinte, é que tem de haver, já que não há disponibilidade em encaminhamento de remessas financeiras que permitam
que permitam o desenvolvimento e o acompanhamento e o apoio a projetos de reconstrução de habitação social, ao menos que se criem equipas especialmente destinadas para colaborar digamos assim, na resolução de problemas de habitação, sobretudo para as pessoas que não têm meios financeiros para poderem fazer pequenas obras que lhes dão melhor qualidade de vida. Tem sido aqui falado num programa Vieira Amigo. Mas o Vieira Amigo tem uma resposta muito, digamos assim, elementar, que tem a ver com a substituição de fechaduras, o arranjo de uma janela ou coisas parecidas. Estou a falar em obras de alargamento de espaços, de criação de condições de habitabilidade ao nível dos interiores. E isso era uma forma também de criar emprego ao nível local. Mesmo as pessoas da própria habitação podiam se constituir em colaboradores temporários na construção ou na reconstrução, na realização de pequenas obras ao nível das suas habitações. E devem os municípios ser eles, por si, com o orçamento que têm, a resolver os problemas do emprego para a grande parte da população? José Luís, em tempo de emergência social, em tempo de dificuldades maiores, as autarquias têm sido, muitas delas têm sido, e acho que deveriam passar a ser ainda mais o esteio da defesa daqueles que mais necessitam e mais precisam. É no tempo de dificuldades que se vê de que lado é que está o tal amigo, não é? De que lado é que está. São políticas amigas das populações que respondam concretamente aos problemas concretos das pessoas. Mas com aumento de dívidas. Porque não há ninguém que possa poder recorrer, num período de crise deste, a melhoria da sua, digamos, das condições de habitação, da habitabilidade, da sua moradia, perante uma situação de desemprego. Muitas das vezes são os dois do casal que estão no desemprego. Como é que podem? De maneira nenhuma. E a degradação das casas e das habitações, de uma maneira geral, vai acontecendo. Mas como é que podem as autarquias abranger esse conjunto de problemas com o estrangulamento financeiro de que falou? Olha, para além... Aumentando impostos? O que acontece é o seguinte, estas autarquias também têm de bater o pé ao poder central, verdadeiramente, e denunciar em todos os palcos que forem possível denunciar estas políticas erradas de estrangulamento. Por isso que eu digo que as políticas da Troika têm de ser postas em causa, e as políticas que têm a ver com a Troika, mas também acontecem ao nível local, também têm de ser desmanteladas. Têm de ser postas em causas e incitar um novo caminho e um novo rumo para os desígnios do país e das regiões e das autarquias locais e das localidades. Para isso é preciso encontrar representatividade que permita... É evidente. Evidentemente que as manifestações são formas de expressão, de vontade e do estado e do sentir das pessoas, mas numa democracia o que conta principalmente é a representatividade que cada partido obtém nos momentos eleitorais. E como consegue... Mas os sinais da população têm de começar a ouvir-se com outra atenção. E mesmo os responsáveis ao mais alto nível têm vindo a terreiro, depois de silêncios profundos, têm vindo a terreiro reconhecer que é necessário ouvir o que dizem as populações. Mas eu acho que a população não pode ficar satisfeita com este desabafo dessas figuras de primeiro plano, dessas figuras ou desses figurões de primeiro plano. O que as populações devem é manter-se intransigentes na busca de soluções, na denúncia de uma política que não serve, que não responde e que põe em causa o futuro. Zé Luís, não podemos... Somos já a geração dos nossos avós, a nossa geração, a geração que agora veio a seguir a nós, estão a caminhar estão ou no desemprego ou na imigração. Estas sucessivas gerações de imigrantes
estas possíveis gerações de desemprego. Olha, neste momento, os próprios jovens, 40% dos jovens no desemprego. A geração mais qualificada no desemprego. Isso é um abandono. E agora acenam-lhes com medidas que não vão resolver nada. Vão apenas entretê-los durante um período de tempo, com um balãozinho de oxigênio, mas apenas isso, e não passará disso, de um pequeno balão de oxigênio. Para como se prepara o Bloco para um eventual ato eleitoral antecipado, mas particularmente a nível local, para as próximas eleições autárquicas, já que este ano é ano de eleições autárquicas, isso é certo. Como? Como se prepara o Bloco para as eleições autárquicas? Temos só meio minuto. Estamos a fazer o nosso caminho em termos de preparação das próximas candidaturas. Concorrendo às principais... Estamos a pensar, estamos confiantes chegam-nos apelos no sentido da necessidade de sermos, digamos, de aparecermos e de contribuirmos com as nossas soluções para os problemas do Conselho. E nós não vamos deixar de o fazer. Mas concorrendo à Assembleia... Vamos naturalmente fazer todo um esforço no sentido, estamos a fazer um esforço no sentido de constituir candidaturas para a Câmara e a Assembleia Municipal e às principais freguesias do Conselho de Vieira do Minho, designadamente as freguesias limítrofes da sede do Conselho. E à sede do Conselho, naturalmente, também. Agora, não sei se já terminou o programa. É para concluir, tem 10 segundos. 10 segundos é muito pouco. Naturalmente que temos uma expectativa grande relativamente àquilo que vai ser o próximo futuro em termos de dinâmica e de preparação das candidaturas locais. Lamentamos esse facto de realmente não ter sido possível constituir à esquerda uma alternativa conjunta das diferentes forças políticas, porque vir aqui à mesa dos debates da Rádio Alto Ave, insinuar que a fazer propostas a esta ou àquela força política não chega. É preciso, no concreto, fazer como fez o Bloco de Esquerda, aprovar nos órgãos próprios o rumo que dê resposta e a direção que dê resposta e as orientações direcionadas para a constituição de verdadeiras alternativas, às candidaturas da direita nos diferentes concelhos do país. É isso que nós vamos aguardar também em relação ao Bloco o desenvolvimento da sua atividade, até pelo menos às autárquicas, que serão os fatores principais. Agradecemos hoje a sua presença. Hoje falamos do Bloco de Esquerda, de hoje a 8 dias continuaremos a falar daqui, onde quer que nos tenha ouvido. Continuo com um bom fim de semana. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco. A qualquer hora, estamos consigo. 91.6 Alto Ave FM.